Catecismo da Crise da Igreja, capítulo 2, o número 6, o que é a fé. Então, esse parágrafo, de forma especial, esse número, ele vai tratar teologicamente do que é a fé. Então, a fé é uma virtude sobrenatural, que isso quer dizer que ela não é natural, ou seja, ela é totalmente divina, e pela qual, apoiados sobre a autoridade de Deus mesmo, Ele próprio, atraídos e ajudados pela graça, tomamos por absolutamente verdadeiro tudo aquilo que Ele revelou. Isso é fé. Eu queria abrir um apêndice aqui, porque hoje nós diferenciamos do dom da fé e da fé infusa, ou daquilo que nós chamamos de a fé teologal, que nós recebemos no batismo, porque, como diz, ela é infusa. Dessa outra fé que ela é efusa, ela é o dom da fé, né? Isso não é dessa fé que nós estamos falando. E as pessoas preferem essa fé, não é? Porque essa fé é a fé que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai fazer, que Deus vai dar R$1 milhão para você, que Deus vai te dar o carro do ano, e que não tem nada a ver com que você obedeça aos mandamentos da lei de Deus, ou que você crê que Ele falou nas Sagradas Escrituras. Então nós estamos falando da fé enquanto virtude e não enquanto dom. Aí a primeira objeção é: então a fé presupõe que é uma revelação divina? Sim, claro. A fé é a resposta do homem diante da revelação de Deus. Ele diz sim ao que Deus revelou. A segunda objeção é: e como Deus revelou aos homens a fé? Né? Deus falou aos homens primeiramente pelo santo patriarca Moisés, depois pelos profetas e, sobretudo, pelo seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, da qual é a encarnação de seu Filho, né? Como verdadeiro homem. Quais são as verdades que o homem conhece graças à revelação divina? Essa é a objeção. A resposta: graças à revelação, o homem conhece os atributos de Deus, né? O que são os atributos de Deus? Que Ele é santo, que Ele é divino, que Ele é eterno, né? E sua essência trinitária, que nos foi revelada a nós católicos, que existe um Deus em 3 pessoas. Conhece também sua própria destinação eterna, ou seja, pela fé nós sabemos que nós somos destinados a habitar o céu. Conhece a visão de Deus no céu. Conhece a revelação que Ele mostra, enfim, o caminho a seguir para chegar a este fim. Então, o que a fé mostra também é os meios para se chegar ao céu, que é a observância dos mandamentos, as bem-aventuranças, as obras de misericórdia, as virtudes, a recepção dos sacramentos, que são os meios de salvação que Deus imbuiu para que nós pudéssemos alcançar essa salvação, e os meios de dispensar essas graças, que são a Santa Missa, enfim. Então isso nós vemos aí quais que são essas verdades. Tudo isso você só crê se você tem fé. Se você não tiver o dom, se você não tiver a fé como virtude, que é uma graça sobrenatural, você não vai acreditar, é claro. Aí a objeção é: por que se diz que a fé é sobrenatural? Porque as verdades reveladas por Deus, que são o objeto da fé, ultrapassam a capacidade natural de nossa inteligência. Tudo isso que você crê é sobreposto à inteligência, é maior do que a inteligência. São coisas que, por exemplo, o céu e o inferno, são coisas que a inteligência não consegue ver. A gente não vê, a gente só crê pela fé. Então não é possível, sem um socorro divino, que se chama a graça, né? É a graça que faz isso, conseguir aderir a essas verdades. O Concílio de Trento ensina que a fé é uma virtude sobrenatural, pela qual, atraídos e ajudados pela graça de Deus, cremos verdadeiro o que Ele nos revelou.
não porque essas coisas, consideradas à luz natural da nossa razão, se imporiam por si mesmas como verdadeiras, mas por causa da autoridade de Deus mesmo, que nos revela e que não pode enganar-nos nem nos enganar. Esse é o número 3008 do Concílio de Trento. Que motivo nos faz aderir às verdades reveladas por Deus? O motivo da fé é unicamente a autoridade de Deus que se revela. Cremos nas verdades da fé porque Deus afirmou e não porque delas teríamos conhecimento por nós mesmos, mas é porque Deus confirmou, Deus disse que é. Cremos, por exemplo, na Santíssima Trindade, na divindade de Jesus, não porque teríamos descoberto essas verdades, por nossa inteligência, pela nossa busca, mas porque Deus revelou e disse que é assim que deveria ser. Então vem a outra objeção, que é exatamente o auxílio da graça que nós devemos ter e abraçar. Agora nós vamos tratar do artigo 7, que faz a objeção como a fé nos é comunicada. Uma fonte de fé é a Sagrada Escritura, conhecida como Bíblia, e ela se divide em duas partes: o Antigo Testamento, que contém a revelação de Deus ao povo judeu antes da vinda de Cristo, e o Novo Testamento, que transmite explicitamente a revelação cristã, pela encarnação do Verbo. E aí vem a pergunta: em que a Sagrada Escritura se distingue dos outros escritos religiosos? A Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que ela não é um simples escrito humano, mas que, por meio do autor humano, Deus é que é o autor principal. Ele guiou o homem de modo misterioso para redigi-la. Por essa razão, a Sagrada Escritura é, no sentido próprio, a Palavra de Deus. Hoje, porque o mundo vive sem fé, você pode ver que as Sagradas Escrituras são as mais questionadas, né? Mesmo pelas pessoas que estão dentro da igreja, teólogos, né? Que fazem enculturação das Sagradas Escrituras, releituras dela, porque eles não creem que aquilo ali é a Palavra de Deus. O artigo 8. A Sagrada Escritura é a fonte da revelação? A resposta: dizer que a Sagrada Escritura é a única fonte de revelação é um erro protestante, porque o protestante vive só a Escritura, só da palavra. O ensinamento entregue oralmente aos apóstolos, que se chama tradição apostólica, também é ao lado da Sagrada Escritura, junto, uma verdadeira fonte de revelação. O Concílio de Trento, no número 1501 e 3006, ensina que a revelação está contida dentro dos livros escritos da Escritura Sagrada e dentro das tradições não escritas que os apóstolos receberam da boca de Cristo mesmo, ou que eles transmitiram de mão em mão, depois que lhe foram ditadas pelo Espírito Santo e chegaram até nós. Esse ensinamento é retomado pelo Concílio Vaticano II. Há na Sagrada Escritura, Concílio Vaticano I, tá? Quero consertar o erro aqui. Há na Sagrada Escritura a menção de uma outra fonte da revelação? A resposta é: nem tudo que Jesus disse e ordenou encontra-se na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura mesmo diz, em João 21, 25, há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se quiséssemos contá-las em detalhes, creio que no mundo não poderia encerrar todos os volumes que seria preciso escrever. Nessa época escrevia-se muito menos do que hoje. A tradição oral tinha precedência do que a escrita. Outra objeção: que outra razão se deve invocar para mostrar a necessidade da tradição? É unicamente pela tradição que conhecemos certas verdades reveladas por Deus, e notadamente quais livros pertencem à Sagrada Escritura. Há com efeito outros evangelhos, entre aspas, e pretensas cartas de apóstolos que não são autênticos escritos bíblicos.
Os protestantes que querem reconhecer somente a Bíblia como fonte da fé devem, ao menos nisto, referir-se à tradição, pois é dela somente que eles conhecem a Sagrada Escritura. Ou seja, o protestante ele tem a Bíblia porque foi a tradição quem deu, né? Qual é a primeira das duas fontes da revelação? A Sagrada Escritura ou a tradição apostólica? A tradição é a primeira das duas fontes da revelação pela antiguidade. Os apóstolos começaram a pregar pela plenitude, estando ela mesma na origem da Escritura. A tradição contém as verdades reveladas por Deus e pela suficiência. A tradição não tem necessidade da Escritura para fundamentar sua autoridade divina, ao contrário, ela mesma que dá a lista dos livros inspirados por Deus e que permite conhecer seu sentido autêntico. Então, é sabido, né, que não foi a palavra que veio primeiro. Primeiro veio a tradição oral, veio a pregação dos apóstolos e depois é que veio a palavra, né? Eles pregaram, eles deram exemplo para depois escrever algo que fosse realmente necessário. Quem pode nos dizer a objeção 9? Com autoridade, o que pertence à revelação? Somente o magistério da Igreja, que reside principalmente na pessoa do Papa, pode poder resolver as questões controversas e dizer com certeza o que se deve crer e o que é erro. É a Pedro, com efeito, e nele os seus sucessores, que Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. A Pedro igualmente deu a missão de confirmar seus irmãos na fé. Rezarei por ti para que a sua fé não pereça, mas tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 32. Chama-se dogma uma doutrina cujo pertencimento à revelação divina foi definido pela Igreja. Então, um dogma é uma doutrina que foi dada à revelação divina e foi definido pela Igreja. A Igreja definiu ela como uma revelação. Isso é magistério, né? A Sagrada Escritura diz alguma coisa sobre o modo como deve ser interpretada? São Pedro, na segunda epístola, diz, 2 Pedro, capítulo 1, 20 a 21. Antes de tudo, saibam-no, nenhuma profecia da Escritura é objeto de interpretação pessoal, pois não foi por vontade humana que alguma profecia veio, mas incitados pelo Espírito Santo que uns homens falaram da parte de Deus. Essa passagem manifesta ao mesmo tempo que a Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e que não pode ser interpretada cada um a seu bel prazer. É, no entanto, exatamente o contrário. Os que fazem os protestantes. Cada um interpreta a Bíblia naturalmente e cada um a compreende de modo diferente. E aí vem a objeção. Pode-se de outro modo provar a instituição de um magistério infalível na Igreja? A simples reflexão basta para mostrar a necessidade de um magistério infalível. Cristo não quis falar somente aos seus contemporâneos da Palestina, mas a todos os homens de todas as épocas, de todas as regiões da terra. Ora, sua doutrina não poderia ser conservada sem alteração no curso dos séculos, sem uma autoridade competente para resolver as disputas vindouras. Logo, essa autoridade foi constituída. Então, aqui, essa resposta está dizendo o seguinte: os tempos vão mudar, é claro, e a revelação foi dada. E com o mudar dos tempos, os costumes, a sociedade também vai mudar. Então é necessário que o magistério infalível da Igreja, que está na pregação dos apóstolos, na tradição, que está nas Sagradas Escrituras e nos santos padres que a interpretaram, e em todo esse magistério, a Igreja é ela que vai, guiada pelo Espírito Santo, dando forma e dizendo como que é feita essa interpretação. Então, ela se torna mudada ou modernizada ou alterada quando você vê que, por exemplo, acho que um exemplo seria melhor a dar. Então, 20 pessoas
interpretam aquela passagem do mesmo jeito. Depois de 100, 200 anos, outras 20, 30 pessoas de alto escalão da igreja, vamos dizer assim, interpreta aquilo ali do mesmo jeito, talvez com alguma diferença de linguagem, adicionando alguma coisa muito importante, porém você vê que a essência é a mesma. Então você vê que ali há uma continuidade, não é? Agora, quando você percebe que ali há pessoas dizendo totalmente o contrário, porque hoje os tempos são diferentes, então você vê aí uma ruptura que na verdade pode ser um grandíssimo erro. Então, quanto mais próximo dos tempos apostólicos, que estava ali a patrística, que foi capaz de interpretar, e o magistério da igreja ao longo do tempo, é nela que está a assistência do Espírito Santo. Por isso que não pode qualquer pessoa dizer ou interpretar a palavra sem antes essa pessoa ter contato com a patrística, ter contato com o magistério da igreja, com o que foi dito nos concílios sobre essas passagens, sobre essas verdades de fé. Há outros sinais da necessidade dessa instituição. O exemplo dos protestantes mostra na prática o que acabamos de explicar. Entre eles não há magistério, cada um é de certa forma seu próprio papa. É por isso que os protestantes estão divididos numa multidão de grupos que têm todos eles crenças diferentes uns dos outros. E a Igreja Católica, ao contrário, conservou intacta a fé dos primeiros cristãos. Então eu vou terminar por aqui, nós continuamos o 10 em outro momento, é uma forma de a gente poder ver isso de forma concisa, prática, em vídeos pequenos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.